sigiloso que apura corrupção e lavagem de dinheiro são criminosos. A sua reportagem vai falar sobre isso ou sobre outro aspecto? Sobre isso. Tá, então vamos ouvir o Sadoc. Ô Lacerda, Andreasa, só para contextualizar o ouvinte também, né, essa entrevista foi dada para falar sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que sofreu uma queda, ficou internado durante uma noite de observação e já passa bem, vai inclusive viajar ao Palácio do Planalto, e o próprio Bolsonaro afirmou ao José Luiz da Atena que estava bem, o quadro de saúde dele é estável. Sobre o Rio de Janeiro, ele realmente classificou como pirotecnia essas investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, ambos sem partido. O presidente também falou sobre os vazamentos, como o Lacerda já adiantou, o inquérito é sigiloso e apura a corrupção e lavagem de dinheiro, mas ele disse que esses vazamentos são criminosos. O presidente afirmou que, aspas, as famílias que têm as casas invadidas, fecha aspas, pela polícia, ficam marcadas nas ruas. O que acontece? Você tem uma lei. Quando alguém erra, a lei é aplicada. Eu te pergunto aqui, olha só, o processo dele está correndo em segredo de justiça? Está com segredo de justiça, o da Atena. Como é que justifica esse vazamento diretamente para aquela grande rede de televisão o tempo todo? Tá? Que quando os caras fazem uma busca e apreensão, as famílias que têm a sua casa invadida ficam marcadas nas suas ruas. Isso tudo está acontecendo e é um crime que esses caras estão fazendo. Está em segredo de justiça, apure, na hora certa, divulguem as operações e estão fazendo essa pirotecnia toda, que o objetivo final para mim é atingir. Olha só, devo dizer que o presidente da República está certo. Está certo. Devo dizer também que quem usava a expressão pirotecnia era o Lula, para se referir a investigações contra si. Mas por que o presidente está certo? E eu falo sobre isso sempre aqui. Relativamente ao Lula, relativamente a Dilma, relativamente ao Temer, relativamente ao Jair Bolsonaro. Talvez porque eu seja coerente. Talvez porque eu não seja político. Vazamentos. É claro, Marco Sadoc, que a investigação é sigilosa. E se ela é sigilosa, é um absurdo, aliás, um absurdo frequente, esse é o ponto, que no mesmo dia em que uma operação acontece, poucas horas depois, o relatório sigiloso do Ministério Público Estadual estivesse em todo lugar, aberto. Muitas vezes sem que a defesa tivesse acesso. Isso é um escândalo. Várias vezes acontece isso. O advogado fala, olha, a gente está sabendo tudo pela imprensa. Esse é o ponto. O presidente está indignado com essa prática. Uma coisa é o rolo do Flávio Bolsonaro. Esse me parece, dado o que existe, e por causa dos vazamentos que estão aí, e de tudo mais que se sabe, tá enrolado. Tá enrolado e é ruim de defender, nem ele se conseguiu. Fez um vídeo em que piorou a situação, já comentei aqui na minha coluna sobre isso. Mas o vazamento existe, o problema existe. E o presidente tem razão em estar indignado nesse ponto. Mas por que não ficou indignado nos outros casos? Ou não será um dos pilares da eleição do Jair Bolsonaro o aproveitamento de vazamentos de investigação sigilosa para atacar os seus adversários? Quantas vezes nos últimos anos Jair Bolsonaro e os seus filhos, inclusive Flávio Bolsonaro, se valeram de investigações sigilosas vazadas criminosamente desde dentro pelos controladores do processo, pelos investigadores? Quantas vezes não usaram isso para atacar inimigos, para atacar adversários? Naquela ocasião podia? Quando a Operação Lava Jato, maravilhosa, quando a Operação Lava Jato vazou deliberadamente conteúdos sigilosos que não poderiam ter sido vazados, Jair Bolsonaro explorou isso contra os adversários ou não? Explorou ou não? Em que aquela exploração criminosa, a partir de um vazamento criminoso, difere desta de agora contra Flávio Bolsonaro igualmente criminosa? Em nada. Difere em nada. Difere apenas quem é vítima, quem é vidraça e quem não é. Naquela ocasião, naquele passado, Bolsonaro jamais reclamou de um vazamento. Muito pelo contrário, usou, explorou e em alguma medida se elegeu por causa disso.
Agora, virou vidraça. Tinha dúvida? Alguém tinha dúvida de que esse expediente se voltaria contra ele? De que é possível controlar esse tipo de expediente? Esse estado policial? Agora, o mesmo expediente, vazamento de investigação sigilosa, se volta contra ele, Jair Bolsonaro, e contra a sua família. Aí fica ruim. Aí vem indignação. É pirotecnia agora, não era lá atrás, presidente? Qual a diferença? A única diferença é que é a sua família que está no foco. Não dá para ser assim. Tem mais, Andreasa. Sem mencionar a origem da informação, o presidente disse que uma nova operação é planejada contra outro filho dele e que teria o objetivo de plantar provas contra esse filho. Sem citar qual dos filhos estaria na mira das autoridades, o presidente defendeu que existe um plano para prejudicá-lo. Tentava armar botando o caso Marielle no meu colo em cima do porteiro. Tu lembra disso? Eu estava em Brasília, foi lá a polícia lá do governador, ouviu o porteiro sobre esse episódio. A nova intenção deles agora, eu não tenho como comprovar, mas querem fazer uma busca e apreensão na casa de um outro filho meu, e já, pelo que tudo indica, fraudando provas, tá? Plantando provas falsas dentro da casa dele. Isso tudo é o inferno que a gente vive. É um jogo de poder. É um jogo de poder sujo que existe. Sujo, tá? Agora, eu tenho corpo para enfrentar tudo isso aí. Eu lamento o que a minha família, os que os meus amigos sofrem. Não, calma aí. Vamos lá. A quantidade de barbaridade contidas nessa declaração de pouco mais de 1 minuto. Né? Talvez até menos de que 1 minuto. Primeiro é o seguinte. É muito fácil, desde a condição de presidente da República, porque se nós fazemos isso, se eu faço isso, eu tô ferrado. Dizer que eu tenho informação que não posso comprovar, mas que se está armando uma operação contra o meu filho, contra alguém da minha família. Então o presidente da República, desde aquele lugar muito elevado, pode, altamente protegido, com todas as prerrogativas de foro possíveis, pode dizer uma coisa dessa como se fosse a mais tranquila possível. Uma operação, não posso comprovar, mas tenho informações de que uma operação se arma contra alguém próximo a mim, algum filho meu, em que se entrará na casa dele e se plantará provas. Olha a gravidade desse tipo de coisa. E é evidente que nesta fala está contida uma insinuação de que quem está por trás disso, aliás, está dado, de quem estaria por trás disso seria o governador do estado. Outra coisa, não posso comprovar, mas recebi informações. Há alguma possibilidade de que novamente o presidente da República esteja sendo beneficiado de informações sigilosas? Recebendo desde dentro informações sobre algo que se armaria? Ainda que uma barbaridade como essa? Mais uma coisa. Fala em polícia do governador, ou algo assim. A polícia dele? Não existe presidente da República. Polícia do governador, polícia do Wilson Witzel, polícia de político. Isso significa desmerecer, desqualificar a polícia que nós temos. Aliás, polícia que é a sua base de sustentação. Quer dizer que o governador do Rio de Janeiro, em conluio com o Ministério Público, está operando contra o senhor? Até ontem os senhores eram aliados. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, com essa plantação de teoria da conspiração. O bolsonarismo, em grande medida, vive disso. Inclusive para jogar cortina de fumaça sobre os fatos que existem graves contra Flávio Bolsonaro. Aquelas vendas de imóvel a 300% a mais do que o valor comprado. 1 ano depois. Que o Ministério Público diz que foi para lavagem de dinheiro. Então, de repente, para jogar fumaça, sai acusando as pessoas? Sai levantando teorias da conspiração como essa? Eu tenho informação, não posso comprovar, é óbvio, né? Não posso comprovar, mas tenho uma informação de que o Marco Sadoc está preparando uma operação contra mim, mas não posso comprovar. Mas sei que vai ser uma coisa terrível, uma agressão. Não dá para ser assim, não dá. O lugar de presidente da República é o lugar da mais alta responsabilidade. Não dá para se plantar, para se soltar todo dia a teoria da conspiração como essa. O país vai cansando. Nós estamos ao final do 1º ano do governo Bolsonaro. O grau de cansaço da vida pública é muito grande. O grau de cansaço do ambiente político é muito grande. Muito cedo para ver esse cansaço.
A gente lembra que na semana passada, Andreas, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou essa grande operação na capital fluminense e em Resende, no sul do estado. Os alvos têm ligação com o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e com o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o MP, Queiroz teria movimentado pelo menos R$1.200.000, que não seria compatível com a renda de assessor parlamentar. Já o Flávio Bolsonaro é acusado de lavar pelo menos R$2 milhões por meio de uma franquia de loja de chocolate, que foi alvo dessa operação. Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e